Depois da crise que a PRF sofreu aí com a situação da tragédia da morte lá da criança no Rio de Janeiro, a gente teve uma das respostas que foi uma audiência pública, que muita gente ficou preocupada. Vamos falar dela hoje, da questão da reestruturação da PRF e será que a PRF vai fazer um concurso em 2024? Tudo isso agora. Fala, concurseiro! Meu nome é Guilherme Guimarães, sou especialista em concursos e vamos trazer aqui um panorama de vários acontecimentos que estão acontecendo na PRF, de vários desdobramentos do que vem acontecendo aí, como essa tragédia que foi a morte dessa criança lá no Rio de Janeiro, numa abordagem. E eu coloquei aqui no canal que a PRF viveu uma crise, né? Algumas pessoas falaram, não, você está criando isso. Cara, nós tivemos uma audiência pública, nós tivemos uma série de eventos depois disso para a PRF tentar mostrar que é uma polícia muito séria, né? Mostrar para a sociedade, trazer uma resposta para a sociedade. E essa audiência faz parte disso. Eu quero discutir ainda se ela é realmente a resposta mais correta a se dar. Eu acho que é interessante trazer essa discussão. E nós temos, por outro lado, na questão da carreira da PRF, a busca da reestruturação, do aumento da remuneração da PRF, que é uma busca do sistema sindical, que o governo tem aberto uma linha de diálogo. E eu também quero falar um pouco disso, né? Para você que não sabe, a PRF busca uma reestruturação, não só a PRF, como o próprio DPEM, né? A Polícia Penal Federal e como a própria Polícia Federal. E nessa abertura de diálogo com o governo federal, né, houve até promessas que esse aumento efetivamente vai acontecer, o próprio ministro da Justiça falou que ele vai acontecer. Houve uma série de mesas para discutir esse aumento e tudo, e uma das mesas que estava marcado aí para essa semana, essas últimas semanas, ela foi desmarcada. Dizem que foi por causa de uma questão orçamentária, que o governo está revendo orçamento e tal, ficou toda uma questão, será que vai para frente? E frente a isso, o próprio sindicato, aqui vou até mostrar para vocês aqui, ó, o próprio sindicato fez aqui um estado de alerta aqui, sabe? Que aprovou em assembleia o estado de alerta para que sejam feitas mobilizações em várias localidades do país, né? Para mostrar que o sistema sindical, né? Que a própria PRF, eles estão aqui descontentes aí com o rumo das negociações, né? Com as demandas da categoria, certo? Então, essa é a ideia aí desse movimento, né, do sistema sindical da PRF. E, ao mesmo tempo que está acontecendo isso, né, nós temos ali na PRF uma audiência pública que foi marcada aí há muito tempo e foi um pedido do próprio ministro da Justiça. Então, o próprio ministro da Justiça, ele falou, olha, vamos rever a doutrina policial e o manual de procedimentos operacionais. E para isso foi criada uma audiência pública para que as pessoas pudessem participar disso, pudessem ter voz, pudessem dialogar com a própria PRF e para que sejam aí, segundo o próprio edital, né, para que fossem identificadas eventuais falhas ou lacunas e que seguisse aí todos os princípios que regem o Sistema Único de Segurança Pública e, sobretudo, o uso comedido e proporcional da força. Então, este era o sentido da audiência pública. Então, veja, aqui é uma resposta muito clara aos acontecimentos, desde lá do caso Genivaldo, até esse caso com a criança e outras situações, para mostrar para a sociedade que a PRF está fazendo alguma coisa. Mas enquanto a gente está nessa situação, nós temos aí os cursinhos, né, e um curso específico falando que vai ter concurso 2024. Eu não posso deixar de manifestar, todo mundo me mandou, né, um curso mentindo descaradamente, de maneira, assim, vil, assim, sabe que não vai sair, a gente não tem sequer cargos hoje para você chamar, cursinho falando que vai chamar 4.500 pessoas. Eu podia explicar aqui várias coisas, vários pontos, mas ia ser mais um vídeo que ia ser repetição para muitas pessoas, então eu vou deixar aqui um card de uma live que eu fiz com o grande Luiz do QB,
pessoa que manja muito da PRF, já esteve lá, tem seus contatos também. E o Juliano, né, ex-delegado da Polícia Federal, tem um curso, pessoas muito sérias que a gente discutiu todos os pontos que mostram que é altamente improvável e cada dia mais improvável que tenha um concurso, fora para esse curso que gosta de enganar, sobretudo enganar as pessoas mais fragilizadas, pessoas que não têm conhecimento sobre concurso público. Então é com muita tristeza que eu tenho que ficar desmentindo toda hora. Eles me dão trabalho também, né? Porque o canal aqui precisa toda hora estar trazendo a verdade. Mas eu fico triste por causa disso daí. Eu vou deixar aqui o link para você saber. Mas veja, a situação que a PRF, o pessoal do efetivo está preocupado com a reestruturação, a instituição está preocupada em mudar os próprios manuais, a própria formação da PRF e o cursinho, né, vivendo num mundo paralelo, né, num mundo paralelo que não tem ministra que autoriza, que não tem um mundo paralelo que tem cargos vagos, um mundo paralelo que o concurso da PRF vai sair logo ali, que a gente sabe que é mentira. A gente sabe que é mentira. 2025 já está difícil sair um concurso, porque nós temos mais de 1.000 pessoas do último concurso para ser chamado. Só para citar um exemplo, tá? Um exemplo. Então, assim, é muito triste isso, mas fica aqui a minha indignação e você também fica indignado, porque, assim, são colegas concurseiros que estão sendo enganados, né? Estão, às vezes, fazendo planejamentos horríveis de concurso, né? Poderiam estar fazendo outros, poderiam estar estudando com outros focos, mas seguem aí as mentiras que o pessoal diz. Vamos lá, então, para essa audiência pública que foi realizada. Eu vou explicar o que aconteceu nela, tentar trazer um resumo. Muita gente ficou assustada porque a reação da sociedade frente aos últimos acontecimentos foi de muitas críticas. Nós tivemos aí um ministro do STF falando até de repensar a existência da PRF. E muita gente achou que essa audiência poderia ser uma lavação de roupa suja, que poderia ser um momento que a PRF poderia perder até atribuições e por exemplo, deixar, por exemplo, de ser uma polícia também que combate ao crime. Eu também tinha essa preocupação porque você via, aqui até nos comentários, né? Às vezes os meus vídeos chegam em grupos de pessoas que não são interessadas no concurso da PRF e muitas pessoas falam, não, a PRF realmente não tem que ter arma, não. E, cara, assim, não faz nenhum sentido no contexto brasileiro, nenhum sentido no contexto de uma polícia logística, uma polícia que trabalha ali em locais ermos, isolados e que combate o crime, né? Então, assim, sem nenhum contexto. Então, a gente ficou assim meio assim assustado. Será que essa audiência seria uma oportunidade da PRF ser realmente rechaçada, perder atribuições? E, em geral, né, eu acompanhei os 2 dias de audiência, né, não acompanhei ao vivo, acompanhei depois. Eu tô com Covid, pessoal. Até esse vídeo saiu atrasado, era para ter saído ontem, mas eu quero trazer essa resposta para vocês. Eu achei a audiência muito interessante, muito boa no geral, muito boa mesmo. 5 discussões muito interessantes. Realmente me surpreendeu a audiência pública. Eu, claro, acho que a maneira como essa audiência foi trazida, a razão que essa audiência foi trazida, ela é equivocada, né? Apesar da audiência ter sido muito boa, depois eu vou discutir assim, alguns pontos e o que foi trazido nos dias, porque ela foi colocada como uma resposta a isso daí, como se a doutrina da PRF tivesse algum problema. E a gente sabe que não é, a própria audiência meio que responde isso, então ela é meio que algo para inglês ver, assim, no sentido da resposta. Não que ela não seja necessária, é necessário a gente sempre estar revendo nossa doutrina, é necessário a gente estar sempre revendo os nossos procedimentos, né? A gente está sempre se modernizando. Isso daqui eu acho super interessante e a audiência ela é muito útil. Mas a razão dela é muito equivocada, na minha opinião. Isso foi colocado na audiência, foi criticado até pelo sistema sindical. Mas a palavra que foi usada lá foi a seguinte, eu vou até colocar o trecho aqui para vocês acompanharem. Qual que foi a razão dessa audiência pública? Quis derrubar. O avião cai por uma série de fatores que nem sempre são controláveis e nem sempre são atinentes apenas a um erro humano. Por isso que o CENIPA passa um trabalho enorme, leva 160 dias para estudar o evento. Ele está falando, comparando aqui o fato triste que aconteceu com a PRF,
com o acidente do avião. Quem está falando aqui é o Fabrício Colombo, né, o diretor da UniPRF, e ele faz essa comparação. Como segurança pública, precisamos estudar os nossos eventos, as nossas quedas de avião. Por quê? Nunca é uma ação de uma pessoa apenas. O que leva um membro da sociedade que está exercendo atividade de policial rodoviário federal a, no desempenho da atividade, derrubar o avião? Nós precisamos entender isso. Aonde nós podemos identificar o que podemos fazer melhor e o que podemos fornecer como instituição para os novos colegas e para os que já estão, como ferramenta técnica, jurídica, social, de humanidade, de percepção de empatia com o usuário da rodovia. O que nós podemos fornecer para as pessoas que trabalham com este uniforme, que, diga-se de passagem, não é um fardamento, tá? Nós não usamos farda, isso é um uniforme de uma instituição civil regida pela Lei 8.112, que assim o é e assim... Então, assim, em resumo, né, ele trouxe aqui uma comparação entre uma queda do avião e o que aconteceu com a PRF, né? Então, aconteceu um erro, um avião caiu e que precisava parar e fazer uma análise institucional, porque aquele erro não foi de pessoas, mas foi um erro envolvendo aí uma série de fatores, né? Eu entendi o exemplo e, como eu falei, não quero desmerecer aqui a revisão da doutrina, eu acho sempre salutar isso, mas é equivocado, né? Porque a própria exposição dos fundamentos da formação da PRF mostra que tem lá, olha, você não pode, em determinada situação, você não pode atirar, você não pode fazer isso. Então, assim, não há um erro na doutrina. Nenhuma polícia você atira numa situação como a verificada lá na ocasião. Claro, precisa ainda averiguar melhor e tudo, mas não há você revisa, por exemplo, o manual operacional do avião se o manual está equivocado. E não é o caso, né? Então, aqui, eu respeitosamente divirjo do diretor da UniPRF, em que pese a reunião ter sido muito boa mesmo. Eles falaram no primeiro dia sobre o regulamento do uso da força e também sobre o acompanhamento tático policial. Então, assim, eu acredito que eles, nos bastidores, resolveram utilizar esse momento para mostrar para a sociedade que a PRF tem uma doutrina que é respeitável. Eu acho que é isso daí. Infelizmente, eu achei a participação, em que pese eles tenham falado, exaltado a participação, muito pequena, né? O primeiro dia tinha ali uma quantidade de pessoas, mas, dada a importância, né, foi muito pequena. Mas eles trouxeram essa resposta, né? A questão do acompanhamento tático, do uso da força, como que a PRF trabalha isso, os regramentos constitucionais, legais, que fundamentam. Então, foi muito interessante. E também interessante a questão da participação, né? Nós tivemos participação de uma série de pessoas, desde o pessoal lá da comissão, trazendo sugestões e tal. E, para quem achou que ia ser uma lavação de roupa suja, eu achei que foi muito respeitoso tudo. Muita gente trazendo sugestões sobre a questão de saúde mental do policial, a questão de valorização do policial, e nada no sentido de, tipo, não, a PRF não tem mais que fazer isso, a PRF não tem que usar armamento, assim, que são os absurdos que a gente escutou aí dentro desse processo. Então, foi bem interessante mesmo esse primeiro dia. O segundo dia, igualmente, foi muito interessante. Nós tivemos lá uma questão sobre a formação do policial rodoviário federal. E foi falado lá sobre um novo perfil profissiográfico. Isso aqui é tão interessante que vai virar um vídeo. Acho que hoje mesmo ou amanhã eu vou tentar soltar esse vídeo sobre o perfil profissiográfico da PRF, porque isso interessa ao próximo concurso. Então, houve toda uma discussão do que eles querem como um novo policial rodoviário federal. E também tivemos aí espaço, tivemos ali para participação. Foi um movimento bem interessante.
certamente vem coisas novas por aí no manual da Polícia Rodoviária Federal, um manual mais moderno, e na formação do policial rodoviário federal. Então foi um evento, em geral, muito bom, que pese discorde do momento que ele é colocado e de como ele foi colocado. Ele é meio que assim, vamos fazer alguma coisa, vamos mostrar que a PRF está fazendo alguma coisa frente a esses acontecimentos. Mas o que está sendo feito, realmente não acho que é a solução. Eu acho que é de longe a solução para a situação que aconteceu. Porque aquilo aconteceu por outras razões que precisam ser estudadas, com certeza, e que as pessoas colocaram lá, nessa questão de saúde mental, valorização, e tem outras coisas que eu acho que precisa, né? Treinamento mais contínuo. Mas foi muito interessante o evento. Para quem assistiu, eu vou deixar os links aqui embaixo para você assistir. Assista mesmo, vale a pena, é legal pra caramba você entender as discussões que estão acontecendo na PRF. E para quem assistiu, coloca aqui o que achou, né? Essa é a minha opinião, né? Você pode ter outra, e deixa aqui com respeito. E é isso daí, pessoal. Vamos aguardar aí os desdobramentos disso, da questão também da reestruturação, torcendo que a reestruturação aconteça, e lutem aí para que esse vídeo, essas notícias sejam espalhadas para que menos pessoas sejam enganadas aí com o concurso aí logo ali. Isso daí chega até a ser uma piada, né, pessoal? Para quem está por dentro dos fatos, chega a ser uma piada tudo isso daí. Beleza? É isso daí, pessoal, e bora estudar!